Maria, você fala o verso? Falo. Bom, vamos começar com um verso que foi sugerido por Vivian. A natureza faz do ser humano um mero ser natural. A sociedade, um ser que age segundo leis. Somente ele próprio pode fazer de si um ser livre. De suas amarras, a natureza liberta o ser humano em um certo estágio de seu desenvolvimento. A sociedade leva esse desenvolvimento até um ponto adiante. O último polimento só o ser humano pode dar a si mesmo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E hoje a gente traz um tema da fraternidade econômica. Como o dinheiro pode ser socialmente saudável e fraterno. Então, Vivian vai trazer reflexões sobre esse verdadeiro significado do dinheiro e como nós podemos nos relacionar com ele de maneira saudável para a sociedade. Então, Vivian é uma estudiosa do assunto. Ela, ainda quando era mãe de nossa escola, ela promoveu grupos de estudo de economia viva. Ela tem o curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf, é artista plástica de joias, estuda antroposofia desde 2003. Fez o curso de logoarte terapia e promove aulas de arte e encontros de diálogos para processos de autodesenvolvimento, com temas de educação e relação familiar. Já fez coaching financeiro com a Vita Denares e estuda esse tema já há algum tempo. E é também autora do livro Margarida e o Jardim Florido, um conto pedagógico sobre a menarca. A nossa ideia é 1 hora de palestra, depois faremos um intervalo de 10 minutos e, posteriormente, Vivi irá responder as perguntas que podem ser direcionadas para o chat. Então, para facilitar, quando as pessoas forem fazer as perguntas no chat, podem escrever antes, pergunta, e aí a gente já vai saber que tem ali uma pergunta mais rapidamente. Tá bom, pessoal? Vivian, é com você, boa palestra e obrigada por ter vindo. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Grata pelo convite, pela confiança. É muita responsabilidade falar sobre esse assunto. Eu quero deixar claro que eu sou estudiosa, na verdade, eu posso dizer que eu sou mais curiosa do que me colocar nessa posição de estudiosa com tanta responsabilidade, né? E quero falar de um ponto, de um lugar, assim, de quem vive fazendo perguntas, né? Então, talvez muitas coisas que eu vá dizer pautada na antroposofia, vou procurar falar com a maior coerência possível, mas é possível também que nem tudo que eu diga esteja 100% certo, porque eu ainda estou na pesquisa, ainda estou na busca, né? Além de ter feito esse coaching financeiro, eu também tive uma vivência na coordenação financeira do curso de formação, no primeiro curso de formação em Recife, que foi uma vivência muito rica e que me colocou bem direto com essa pergunta sobre a fraternidade, o que é essa fraternidade na economia que o Steiner coloca. E também tive uma vivência na comissão financeira da Escola Waldorf Recife, isso tudo lá mais ou menos 2008, 2010, 2009, mais ou menos. E de lá para cá eu venho cada vez mais lapidando essa pergunta, né, e tentando responder como é que funciona essa fraternidade na economia. Então, para começar, a gente tem que fazer uma reflexão, porque quando a gente fala de economia, a primeira coisa que vem à cabeça é o dinheiro, né? E como que esse dinheiro a gente vem carregando já há algum tempo uma imagem extremamente negativa dele.
E como é que a gente pode, então, criar uma imagem verdadeira do que é esse dinheiro? E, bom, trabalhando, né, com as pessoas, me perguntando diariamente, a gente fica com uma coisa meio sem entender, né? Fica meio desconexo quando a gente fala assim, o dinheiro não presta, o dinheiro é ruim, mas quando a gente precisa colocar alguma coisa no mundo, quando a gente precisa colocar um belo projeto no mundo, a primeira coisa que vem à cabeça é quanto vai custar? E é o dinheiro que vai resolver esse problema. É o dinheiro que vai possibilitar que esse projeto de fato surja no mundo. Claro, muita gente arregaçando as mangas, né, sem dúvida, mas é basicamente impossível a gente pensar que um projeto venha ao mundo sem a existência, sem que em algum momento não se tenha o dinheiro para fazer alguma transação, né? Então, eu fiquei me perguntando, ué, como é que é essa história que a gente quer fazer as coisas sem o dinheiro e não dá para fazer nada sem o dinheiro e a gente tem essa imagem de que o dinheiro é ruim? E aí eu comecei a voltar para trás, como é que era antigamente? Então, se a gente volta lá para trás, antes do dinheiro, moeda, o dinheiro cédula existir, ou mesmo moeda de ouro, né? A gente vai indo cada vez mais para trás, a gente vai vendo, chega lá na moeda de ouro, e antes da moeda de ouro, o que é que existia antes da moeda metal? Existia a troca. E para a troca existir, o que é que precisa acontecer? Eu preciso desenvolver algo para poder trocar. Eu preciso plantar o feijão para poder trocar com milho, eu preciso produzir um sapato para trocar com com uma roupa, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer surgir algo no mundo através das minhas ideias e através da manipulação de materiais que venham da natureza para que algo surja e eu tenha como possibilidade de troca. Então, a gente daí vai olhando como é que foi acontecendo esse processo até o surgimento do dinheiro, né? Então, a gente poderia dizer, em primeira instância, de que o dinheiro seria uma relação da minha ação com o dinheiro na produção, na minha relação com a natureza, na produção de algo, e posteriormente a minha relação com outras pessoas na troca de outros materiais. Será que a gente consegue enxergar o dinheiro dessa forma? Então, reflitam um pouquinho. E lá na frente, então, quando a moeda, quando a cédula surge, será que isso mudou? Ou será que mudou apenas a maneira como eu faço a troca? Que agora, em vez de eu pegar o meu saco de feijão e trocar com alguém por um saco de milho, e eu olhasse, puxa vida, é milho demais para minha família, e eu preciso, além do milho, cobertor novo, ou preciso de sapato para minha esposa, para o meu marido. Então, de repente, em vez de eu carregar um saco inteiro de milho, quem oferece o milho falou, então toma aqui, essa moeda vale meio saco de milho. Aí eu não vou saber historicamente, tá, gente, de onde surgiu exatamente. Isso foi um pensamento que eu fui fazendo sozinha, nem fui pesquisar toda essa história, né, de fato. Mas já nos cursos todos cheguei à percepção de que realmente é isso, né?
eu assisto muito as palestras do João Melé, quem depois puder assistir já é um PhD. Então, ele traz essa imagem, de fato, de que o dinheiro é uma relação entre o ser humano e a natureza na produção de algo e o ser humano com o outro ser humano no momento da troca. E quando, então, em vez de eu levar um saco inteiro de milho, eu levo meio saco, que é o que é suficiente para minha família, e tem uma moeda que é bem mais leve de eu carregar, eu tenho a liberdade de usar essa moeda em qualquer outro lugar com algo para fazer a troca, para ter a relação com outra pessoa, com aquilo que eu preciso para mim e para minha família. Tudo bem até aqui? Eu preciso só mudar a minha tela para eu poder enxergar um pouquinho vocês. Para ver se vocês falaram, ok, tudo bem até aqui, estamos quebrando a cabeça. Tá? Então, eu espero que até aqui vocês consigam chegar, então, nessa imagem, né, verdadeira desse significado, desse dinheiro, né? O que é esse dinheiro? A gente tentar quebrar a imagem que a gente vem carregando há um tempo de que o dinheiro é algo sujo, de que o dinheiro é algo ruim. Será que a gente poderia pensar, quando a gente fala do dinheiro ruim ou do dinheiro sujo, será que a gente não deveria olhar mais para a relação que nós estamos tendo, não agora apenas com o dinheiro, mas que tipo de relação nós estamos tendo com o outro e que faz com que esse dinheiro seja bom ou ruim? Guardem aí isso como pergunta. Depois a gente pode discutir lá na frente quando abrir para as perguntas, tá? Aí a segunda pergunta que eu pus lá como provocação, né, na chamada para esse encontro, é como colaborar no desenvolvimento de uma economia mais justa. Aí a gente vai ter que conhecer, saber um pouquinho da imagem que a antroposofia traz, né, que o Steiner, que é o fundador da antroposofia, traz sobre a sociedade. E a gente começar a entender uma ordem mais, não vou dizer mais clara, mas uma ordem talvez que crie uma harmonia na sociedade, que o Steiner usou lá da Revolução Francesa, a igualdade, a fraternidade e a liberdade, certo? Então, ele fala que até então, 100 anos atrás, quando ele disse isso, né, até então, as sociedades tinham colocado cada força dessa, cada ação dessa, a liberdade, a fraternidade e a liberdade, em âmbitos que não criavam um ambiente adequado, não criavam uma harmonia. É como se a gente pudesse brincar com um joguinho de ligue o ponto correto, é como se não tivesse ligando uma coisa a ações corretas. Então, ele traz que a liberdade, deixa eu só pegar minha cola aqui para eu me orientar. A liberdade, ela precisaria estar trabalhando, deveria estar à disposição da cultura. Ou seja, a liberdade deveria estar naquilo que é meu como individualidade.
eu, como indivíduo, tenho a liberdade de escolher que escola eu quero colocar o meu filho, que religião eu quero seguir, que cultura eu quero participar, né? E cultura eu posso dizer até mesmo um país, né? Qual a cultura de um país que eu quero seguir. E isso eu tenho, deveria nos ser dado total liberdade de eu escolher, de nós escolhermos em que lugar poderíamos estar atuando toda essa parte individual, tudo aquilo que eu acredito como indivíduo. Então, veja bem, né? Eu posso escolher a escola que eu vou colocar meu filho. E não a escola tem que se adequar àquilo que eu acredito. Eu vou em liberdade e coloco o meu filho naquela pedagogia, né? Aí ele traz que a igualdade, ela deveria permear todo o ambiente político-jurídico. Então, a gente entra já no âmbito social, né? Talvez vai começar a fazer sentido lá a reflexão que eu fiz, né? A liberdade, a gente poderia dizer, eu posso ter a liberdade de produzir uma ideia. Então, a minha relação com a natureza. Então, no político-jurídico, eu entro agora no âmbito que é um âmbito social. E aqui nós deveríamos nos relacionar através da igualdade. O que significa isso? Significa que se a gente faz um acordo num grupo, o que nós acordarmos como relação de grupo, isso é igual para todo mundo. E aí eu vou trazer o que eu trouxe lá atrás sobre a escola. Em liberdade eu posso fazer parte deste grupo, mas enquanto grupo, o que nós decidimos juntos, isso deve ser uma lei igual para todos. Eu brinco, eu trago a imagem da sinalização de trânsito, né? Imagina só se o trânsito, cada um quisesse fazer o que quisesse, né? Então, eu acho que como imagem social, eu trago essa imagem do trânsito. Ninguém passa no farol vermelho, todo mundo sabe que o farol vermelho é para parar. Se alguém passa no sinal vermelho, está colocando em risco vidas de outras pessoas, e isso tira a liberdade, né, de outras pessoas que estão dentro do acordo de que se o sinal está verde, é para passar. Certo? E aí o Steiner traz o grande desafio, que é o que a gente tenta quebrar a cabeça, né? Ele diz que a fraternidade deveria, então, reger o âmbito da economia. Bom, essa é a nossa pergunta, né? Como que a gente pode se tornar fraterno? E eu trouxe essa imagem de uma economia mais justa, porque a palavra justiça, ela é uma palavra meio dúbia, né? A gente pode aplicar ela de várias formas. E no que eu trouxe aqui agora nesses três âmbitos, a justiça, ela deveria ser aplicada, então, pela igualdade, né? Todas as leis, tudo que é justo deveria ser aplicado de forma igual. Mas a gente tem por hábito entender que dignidade, o que a gente está tentando chamar de justiça na economia, a gente deveria começar a substituir pela imagem de dignidade. Não sei se eu me enrolei agora, se ficou claro, né? Então, assim, justa, para a gente, quando a gente fala assim, ah, não é justo, muitas vezes a gente está querendo
trazer a imagem de que não é digno. Não é justo uma pessoa trabalhar tanto e não ter aquilo que ela precisa para comer. Não é justo que ela trabalhe tanto para ganhar algo que não pague o básico. Então, na verdade, quando a gente usa essa palavra justiça dentro da economia, será que a gente não está querendo trazer uma imagem de dignidade? Porque quando a gente começa a olhar o que é a dignidade, a gente começa a mudar um pouco esse patamar, esse olhar em relação à igualdade na economia. Porque o que é digno para mim pode ser completamente diferente da dignidade de outra pessoa. Então, o que traz dignidade a um pesquisador? Quando um pesquisador da área científica, médica, está buscando aí um medicamento para um tratamento, vamos agora olhar, né, para essa situação do que a gente vive hoje, o que é necessário para dignificar o trabalho desse pesquisador? Não seria a condição de que ele tivesse o material que ele precisa para desenvolver a pesquisa, seja microscópio, seja um laboratório, seja toda a porção de química que ele precisa, e isso tem um custo, ok? E aí a gente pega vamos pegar uma jardineira. O que dignifica uma jardineira? Ter uma sala de aula com espaço suficiente, com o número de crianças que ela tenha condições. Estou trazendo a imagem da Waldorf, né, do Jardim Waldorf. Tenha o material, os brinquedos, lá dependendo da idade, um número de brinquedos iguais, se são mais crianças, se são menores, né, se são crianças menores, então um brinquedinho para cada uma. Ou então uma diversidade de brinquedos, isso em sala de aula. Agora, existe algo, né? Então, se a gente for comparar financeiramente falando, o que é necessário para um pesquisador e o que é necessário para a sala de aula de uma jardineira são coisas completamente diferentes e monetariamente vai ter um custo também completamente diferente. Agora, enquanto pessoa, enquanto ser humano, o que é que vai dignificar cada um, tanto da jardineira, como do pesquisador, como como o lixeiro que pega o nosso lixo no carro de lixo? Saúde, boa educação para os filhos, uma casa para morar com o que é necessário de básico de higiene, né? Então, com água, com esgoto, ter comida de qualidade, bom, e por aí vai. Isso tudo a gente deveria ter um parâmetro que talvez seja igual no básico. Aí a gente poderia usar, é justo, porque está dentro da igualdade. O mínimo, né? A gente ter essa base de dignidade que cria as condições básicas para que o pesquisador possa sair e fazer a sua pesquisa tranquilo e que a jardineira possa sair e cuidar das suas crianças no jardim de forma tranquila. Que a gente não precisasse nem o jardineiro e nem o lixeiro que pega o nosso lixo, né? Que
Quanta gratidão a gente não precisa ter para essa pessoa que recolhe o nosso lixo na rua? Que caos não seria? E que dignidade que tem essa pessoa? Será que ela chega no fim da noite e ela fala, tenho o suficiente para comer? Será que o que ela está comendo traz saúde? Isso deveria ser para todos, né? Então, é uma dignidade, a gente então vai olhar a dignidade das necessidades básicas do ser humano e da dignidade das necessidades individuais de cada ser humano, enquanto profissão, enquanto cultura. Vocês conseguem perceber que que pode existir uma grande diferença das necessidades e aquilo que realmente vai dignificar aquela pessoa enquanto profissional. Tudo bem até aqui? Vamos fazer um joia legal. Então, a última provocação que eu fiz, eu vou falar talvez um pouquinho mais tarde. Então, olhando para esse âmbito geral, né, e com essa imagem do dinheiro como com essa relação entre as pessoas, o que a gente poderia se perguntar? O que está de errado na nossa sociedade, no mundo todo? Porque eu falo, não é só no Brasil não é o único lugar que está tendo crise, né? A gente vê crise em todos os âmbitos, na economia, na saúde, na ecologia. A gente vê crise na política, né? Cada um querendo ir para um lado, cada um querendo puxar para um lado diferente. Aí, a antroposofia traz uma imagem do ser humano, não é a única, né? Mas vou trazer aí pelo que eu compreendo daí do meu estudo da antroposofia. Isso está lá na Bíblia também, inclusive, né? Que o ser humano ele é feito à imagem de Deus, em sua semelhança. Quando a gente fala que o ser humano é a imagem de Deus, a gente poderia, através de um olhar terreno, que são esses olhos do corpo físico, material, tentar encontrar Deus andando pela rua. Vocês concordam? Se é a imagem e semelhança de Deus, cadê esse Deus? Né? Se nós somos igual a Ele, cadê esse Deus? Só que há um equívoco muito grande que essa frase ela é dita lá na Bíblia num momento em que o homem ainda vivia muito mais a percepção do mundo espiritual do que o mundo físico terreno. Então a gente precisa compreender o que é que significa para uma pessoa que percebe muito mais o mundo espiritual dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, do que um ser humano num mundo materialista, extremamente materialista, desligado, inclusive, muito dessa percepção espiritual, dessa relação com a cultura espiritual, e que fica difícil da gente entender essa frase, se não pelo olhar do materialismo, né? Então eu vou dizer para vocês, e aí cabe um pouquinho cada um depois se buscar, né? Então essa relação. Mas quando a gente fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos dizendo na parte espiritual,
Então, se a gente olha o ser humano, a gente tem que olhar para ele e desapegar dessa imagem física, né? Então, vai lá, a Vivian, galega, branca, alta, magra, gorda, preta, morena, cabelo enrolado, cabelo liso. A imagem que nós temos, que o João trouxe isso de uma forma muito linda numa das palestras, ele falou assim, as cores, no mundo terreno, nos é dado todas as cores para nos diferenciar nesse mundo terreno. Mas enquanto ser espiritual, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E isso nos coloca num patamar de igualdade. Todos nós viemos de uma mesma fonte. E aí, para a gente aprender a se relacionar com o outro, que significa, então, lá, né, a moeda que eu troco, eu preciso começar a olhar para o outro, tirando o óculos do materialismo, abstraindo se é uma pessoa branca, preta, amarela, índio, japonês, chinês, e me conectar com aquilo que ela tem de espiritual. Isso é um dos grandes desafios. Tem um livro que se chama O Quinto Evangelho, vou trazer isso como um parênteses. E lá o Steiner fala da vivência que o Cristo tem com no deserto, quando ele é tentado pelas forças adversas. Então, um deles chega e diz, transforma essas pedras em pão. E o Steiner explica que o Cristo é um ser espiritual solar que desce para o mundo terreno, desce para a esfera terrena pela primeira vez. E ele desconhece, então, as necessidades que nós temos com o nosso corpo físico, que é o de alimentar-se. E quando a gente olha para essa frase, transformar pedras em pão, existe aí uma relação extremamente profunda do transformar o dinheiro em alimento. E o que eu chamei, o que eu disse que era o dinheiro há pouco atrás? Transformar o meu trabalho em fonte de energia. O meu alimento é o que me traz energia. Se eu não produzo, se eu não planto, lá antigamente, se eu não plantasse, ou se eu não, pelo menos, estendesse a minha mão para pegar uma fruta, com o meu, então, colocando nessa ação, nessa busca pela fruta, o meu trabalho é buscar uma fruta para me alimentar, certamente eu morreria de fome. E o Cristo, desconhecendo essa necessidade do corpo físico, ele então responde, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele enfatiza que o homem se sustenta pela palavra de Deus, pela relação com o mundo espiritual. Isso é uma meia-verdade. E é uma verdade que, inclusive, nos dias de hoje, nós nos desligamos tanto a ponto de achar que apenas o que é material supre
aquilo que me traz como vazio existencial. Então, além de eu me alimentar o meu corpo para me manter viva, existe também a necessidade de alimentar a minha alma. Então, se a gente pensa que o Cristo lá atrás não conhecia essa necessidade do corpo humano terreno, o Steiner, eu acredito que todos aqui estejam dentro dessa ideia da antroposofia, né? Mas um grande clarividente, né? Ele tinha acesso ao ao Akasha, né? Ele tinha acesso ao Akasha. Então ele traz essa imagem de que isso gerou uma dívida em relação a esses seres adversos que toda a humanidade precisa resolver. Nós precisamos aprender a transformar pedras em pão sem sucumbir à tentação das forças adversas. Não é mole, não. Eu entendo que, então, dentro dessa imagem de que no outro tem essa semelhança de Deus que também existe em mim, e que se hoje a gente vive um vazio existencial, que a sensação de preencher esse vazio existencial é satisfeita por uma compra, né? A gente pode perguntar, por que hoje em dia a gente compra tanto? Porque a gente não se alimenta desse espiritual, a gente não está conseguindo enxergar o outro como um ser semelhante. A gente só está conseguindo enxergar as cores que deveriam ser vistas com beleza. As cores, se é preto, se é branco, se é vermelho, se é verde, amarelo, enfim, em todos os âmbitos, nós estamos sempre só olhando os polos e não estamos encontrando o caminho do meio, que seria o caminho que me liga ao outro nessa relação crística. Bom, voltando então aqui para o dinheiro, é importante que a gente enxergue 3 movimentos que nós podemos fazer com o dinheiro. Espero que tenha ficado tranquilo toda essa volta que eu dei. Mas a gente voltar, então, que dentro desse olhar da igualdade, da fraternidade, da liberdade, a gente poderia estar ligando que a fraternidade, ela, dentro da economia, a economia ela deveria satisfazer todas as necessidades, tá? Que nós temos como seres humanos terrenos, o mundo físico, todas as necessidades do nosso corpo. Isso a gente ligaria com a economia. A igualdade do âmbito jurídico-político tem uma relação com a alma, nossa relação com o social. E a liberdade, a gente tem então essa imagem do indivíduo com a sua liberdade de escolha e que a gente então vai ligar ao que nós temos de mais espiritual. Da mesma forma, a gente pode olhar que nós temos 3 maneiras de usar o dinheiro que então nós ganhamos com o nosso trabalho digno, dignificado, a gente espera, né, que tenha sido um trabalho remuneradamente pago de forma digna. A gente vai olhar então que 3 maneiras para a gente usar esse dinheiro. Seria o dinheiro de consumo,
que é tudo o que eu preciso comprar para satisfazer as necessidades básicas do nosso corpo físico. Então, comida, roupa, utensílios da casa, móveis, casa, até mesmo carro, enfim. Esse é um dinheiro que a gente chamaria dinheiro de consumo. E ele estaria relacionado, então, ao corpo físico. Depois ele fala do dinheiro de investimento. E esse dinheiro de investimento, ele teria uma relação com a alma. O dinheiro de investimento, o dinheiro, na verdade, seria também o dinheiro que eu posso estar poupando, posso estar guardando para algo poder existir mais para o futuro. Para eu poder, por exemplo, garantir que meu filho faça uma vivência numa viagem. Que lá na frente eu possa fazer... quero tirar da imagem de férias, trazer outra imagem, né? Bom, enfim, para algo que não é uma necessidade básica, mas que eu gostaria de ter a experiência. Então, eu vou poupar este dinheiro, ou também eu posso pensar nele como investimento e vou poupar para abrir o meu próprio negócio. E o terceiro dinheiro, ele traz com a ação de doação. A terceira possibilidade de gastar o meu dinheiro seria doando. E aqui o João fala assim, não, a gente não pode imaginar esse dinheiro como uma esmola. O dinheiro de doação, ele deveria ser algo muito sério, pensado como possibilidade de gerar coisas que se perpetuam no mundo, que podem se desenvolver e criando possibilidades para o maior número de pessoas possível. Então, a gente não vai olhar para esse dinheiro de doação como aqueles R$5 que, de repente, a gente ajuda alguém que passa no farol. Ali a gente está... Claro, a gente vai ajudar de alguma maneira aquele ser, mas a gente pensar na possibilidade da doação como algo que gere, que não ajude apenas aquele rapaz que a gente ajudou no farol, mas que ajude o maior número de pessoas possíveis. Esse é o dinheiro que de doação que nós deveríamos ter em mente. E aí a gente tem que, para a gente olhar de que forma que a gente vai então desenvolver uma economia digna, uma economia fraterna, a gente deveria fazer o exercício de todas as noites nos perguntarmos: com que eu gastei hoje? Então eu vou olhar o que eu gastei como dinheiro de consumo, o que foi que eu consumi? Eu comprei comida, que qualidade de comida? Onde eu comprei esta comida, este alimento? É um alimento orgânico? É um alimento que me traz saúde? Eu comprei no supermercado, eu comprei direto do produtor. Eu comprei uma roupa. Eu comprei essa roupa, ela vem de onde? Quem produziu? Ela garante dignidade, a empresa que produziu garante dignidade aos seus costureiros, aos seus vendedores. Este tecido desta roupa que eu comprei vem de onde? É uma produção orgânica? É um tecido sintético? Que quantidade de lixo essa empresa produziu? Vocês percebem aqui
né? Que a gente pode ir longe com essas perguntas e olhar se aquilo que a gente está consumindo traz uma relação digna com quem está produzindo. Ainda que eu não compre direto do produtor, mas o dinheiro, o que eu estou gastando, é que vai possibilitar que uma empresa, hoje a gente costuma chamar, como é que chama? Empresas de impacto positivo, né? Então, que vai possibilitar que as empresas de impacto positivo se sustentem de forma cada vez melhor no lugar de empresas que talvez estejam explorando, que estejam pensando apenas no benefício de quem está lá no topo. Então, aí a gente poderia entrar na discussão, os empresários, né? Eu falo, olha, cuidado, quando a gente fala em empresários, eu brinco porque eu sou empresária de mim mesma, não tenho um funcionário, por enquanto. Como autônoma, eu tive que abrir um CNPJ. Então, a gente começar a olhar que empresários, em que empresários nós estamos gastando o nosso dinheiro? Né? Em que empresas? Que empresas eu estou contribuindo que continuem se desenvolvendo no mundo? Né? Então, eu posso começar a perguntar, fazer todo esse caminho para trás. E ele fala que a gente deveria fazer esse exercício todas as noites. Depois ele fala assim, a gente deveria também se perguntar, eu consegui poupar algo? Quanto que eu consegui poupar? Talvez isso a gente pudesse fazer ao longo de um mês, né? No fim do mês. Eu consegui poupar? Quanto eu consegui poupar? Para que eu estou poupando? Né? Isso também ficar bem claro. E depois, se eu fiz um investimento, eu emprestei dinheiro a alguém, quanto que eu emprestei? Por que eu emprestei? E para que eu emprestei? Tá? A quem eu emprestei, né? E aí a gente tem que deixar bem claro que o dinheiro de investimento, ele é bem diferente do dinheiro de doação. Embora os dois possam contribuir para o desenvolvimento de algo novo, mas não necessariamente precise sempre ser dinheiro de doação. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma certa quantia de dinheiro que eu almejo algo de desenvolvimento para a minha própria família. Então, possibilitar uma viagem cultural é algo que eu almejo e é um direito que todos têm. Né? Aí a gente nem vai discutir, né, o como, quanto, mas enfim, é algo que nós podemos almejar e nós podemos poupar para isso. Mas eu posso, de repente, falar assim, olha, essa minha viagem não é agora, é só daqui 2 anos, e eu tenho esse dinheiro que, de repente, eu posso emprestar para alguém que está precisando iniciar um projeto. E aí eu avalio que este projeto é algo benéfico para o mundo, o mesmo mundo, a mesma sociedade que eu vivo, e que este empréstimo é que essa pessoa tem condições de me devolver este dinheiro até daqui 2 anos, quando eu vou, então, poder fazer a minha viagem. Certo? Então, aí eu vou começar a entrar um pouquinho no último, né? Mas antes eu quero falar então da doação, que aí a gente ainda faz a última pergunta: quanto dinheiro eu tenho para doar? Eu tenho dinheiro para doar? Quanto dinheiro eu tenho para doar? A quem eu estou doando? Por quê e para quê?
ok? Vocês podem anotar aí, então, quanto dinheiro eu tenho para doar, quanto eu sou, a quem eu estou doando e por que e para que eu estou doando. Então, quando a gente começa a olhar aí, você fala, poxa, mas então qual que seria a diferença de doar e investir, né? Eu fazer um empréstimo. A diferença é que um vai me devolver e o outro não vai devolver. Eu vou entregar, eu vou procurar como é que fala? Uma proposta. Então, vamos supor, né? O João traz muito a imagem da escola Waldorf. Vai ter uma escola Waldorf querendo nascer no mundo. E eu sei que a educação é um caminho para a liberdade, para o desenvolvimento da individualidade do ser. E quanto mais as pessoas têm educação, mais elas têm condições de colaborar no social. Então, eu tenho um dinheiro, eu tenho já garantido a minha viagem cultural com os meus filhos, eu tenho a dignidade para as minhas pesquisas, ou para no meu caso, o meu ateliê, eu tenho as máquinas que eu preciso, e eu tenho um valor que eu posso abrir mão, eu posso fazer morrer para mim esta quantidade. Então, o dinheiro do investimento é um dinheiro que volta para mim. E aí a discussão se ele volta com juros ou sem juros é algo que a gente precisa tratar nas relações. Hoje a gente sabe, no nosso país, eu até dei uma pesquisada, porque eu estava meio por fora disso, mas a gente sabe que os juros, por exemplo, de um banco, né, ele tem um juros altíssimo, e muitas vezes quem quer começar um negócio quase que tem medo de começar com a quantidade de dinheiro que ele vai ter como responsabilidade de pagar de volta. E, de novo, daí quem está por trás deste banco, né? E lembrando que quando eu ponho o dinheiro no banco, o banco utiliza parte deste dinheiro para empréstimos de coisas que eu não sei o que está sendo feito. Então, por exemplo, quando eu empresto a um projeto que eu conheço, eu posso perguntar: é um projeto que vai trazer cultura? É um projeto que vai trazer benefícios sociais? É um projeto que vai trazer benefício para o meio ambiente? Tá? Então, eu posso olhar e fazer essa análise moral, né? Essa análise ética e emprestar, sabendo que eu vou estar colaborando para a sociedade onde eu mesma vivo. A gente vai fazendo um círculo, criando uma roda, né? Unindo as mãos. Agora, quando eu aplico meu dinheiro no banco, você fala, mas é uma aplicação também, né? Eu aplico, mas o banco não me responde o que ele faz com esse dinheiro. Porque da mesma forma que eu coloco o dinheiro no banco para poupar, para guardar, eu vou pôr no banco para não mexer, né? Nem vou falar nas taxas de juros que a gente, nas taxas de não é investimento, não, o que a gente vai receber, né, de benefício depois da aplicação. Mas o banco, sim, ele vai pegar esse dinheiro que está lá parado. Então, quando a gente precisa de dinheiro, a gente também pode ir no banco pedir dinheiro emprestado. Então, as empresas vão no banco pedir dinheiro emprestado ao banco.
Só que o banco não faz uma análise ética. Ele coloca lá, ok, te empresto, tá? Você tem aqui o seguro, você puder me pagar, bababá, e a taxa de juros é lá 15%. Um bom lucro para o banco. Só que quem está fazendo parte disso? Somos nós que deixamos nosso dinheiro no banco. Então, hoje, cada vez mais, de forma ainda bem tímida, né? Vem surgindo movimentos independentes de bancos. Graças a Deus, aí muitas leis estão permitindo que a gente vai também driblando, né, as leis. Dentro da antroposofia, existe o banco que a gente apelida de banco ético, que começou lá na Europa, que é o Tríodos. E aqui no Brasil, a gente vem trabalhando um movimento também, que começou com o nome Dinheiro e Consciência, mas hoje está com o nome TRE. Eu posso depois até colocar aqui no intervalo, ver se eu acho o link ou pelo menos o nome. Então, e não é o único, mas eu dei uma pesquisada. No Brasil, hoje, já existem várias possibilidades de investimento. Então, investimento, aí a gente vai pensar, quando a gente pensa que eu tenho um dinheiro, que eu posso fazer um investimento e ter um retorno disso, a minha preocupação é muito mais com a quem eu estou emprestando do que o retorno que eu vou ter, né? A gente deveria estar indo de mãos dadas. Agora, o dinheiro de doação... Oi? Alguém abriu o microfone e quer falar alguma coisa? O dinheiro de doação, eu não vou me preocupar, eu não vou querer saber o retorno dele para mim, mas eu vou me preocupar com o que ele vai possibilitar para o mundo. Então, quando eu falo, trago a imagem, né? Quando o João traz a imagem da Escola Waldorf, a gente imagina assim, que se eu dou algo para uma escola acontecer, ainda que o meu filho vai participar, eu vou possibilitar que o meu filho tenha essa educação, mas essa escola ela não vai ser só para o meu filho. Essa escola, ela vai, se tudo der certo, né, se o movimento for sendo positivo, ela vai sobreviver para todo um futuro lá na frente. E quantas crianças vão poder passar por essa escola, por essa proposta de educação, além do meu filho? Então, quando eu dou para que algo, para que uma ideia surja no mundo, que beneficie, que possa, de preferência, beneficiar um grande número de pessoas. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Maria. Vivian, eu acho que já estamos perto. Se você já consegue encerrar, mas se você precisar de mais alguns minutos, tudo bem também. Acho que não tem problema. Eu acho que pode... enfim, trouxe toda uma imagem que eu tinha e talvez a gente construindo junto conforme as perguntas, né? Talvez o que não ficou claro, quando vierem as perguntas, eu poder fechar e amarrar melhor. Tá ótimo. Pronto. Acho que o que eu queria, só para fechar, então, o que eu queria trazer como que eu trouxe nessa pergunta, a verdade sobre o dinheiro de aplicação, é que a gente possa ter bem claro a relação que nós temos com um banco que empresta esse dinheiro para empresas que nós não temos o conhecimento. E
e que hoje nós já temos oportunidade de procurar outra forma de, então, pegar esse dinheiro que eu não vou usar agora e emprestar para projetos de impacto positivo socioambiental. Era talvez fechar, só dizer que a gente já tem isso e como então que a gente vai acordar tudo isso dentro de nós. Acho que é isso. Obrigada. Eu teria muito mais coisas, gente. O que eu anotei aqui de coisas que poderiam trazer é assim, como diz o João fez durante esse processo da quarentena, 3 palestras de 1h30. Então, imaginem. E ele falou assim, olha, e não é suficiente, a gente poderia ainda falar, porque, né, é um tema que a gente precisa ir acordando dentro de nós, e existem vários caminhos, existem várias maneiras, né, da gente ir cutucando isso dentro de nós. Então, trouxe o que foi sendo, foi chegando. Então, deixo aqui o espaço para vocês, então, fazerem perguntas. Ok? Obrigada, Vivian. Então, são 18h42. A gente combinou de darmos 10 minutos de intervalo para voltarmos com as respostas das perguntas, tá? Tá bom. Muito bom. Acho que não precisam desligar, cada um vai aí beber uma água, dar uma esticada nas pernas e depois a gente retorna, tá bom? Tá, Maria, só você daí quem vai ler as perguntas e vai me passando, né? Não, vai ser a Irusca, a tá. professora Irusca vai estar organizando essas perguntas com você, tá bom? Tá joia. Então, vou beber uma água, já volto. Ok. Estão vendo? Então, talvez eu possa ir falando e tentando responder, sem ser assim, uma resposta, pergunta e resposta, mas ir falando, construindo ainda toda uma... Porque tem uma pergunta que leva a outra. Pode ser? Pode ser, só que você leu tudo porque eu ainda estou aqui lendo o que está vindo. Por isso que eu estava querendo fazer isso para você, para lhe ajudar. Pronto, eu estou lendo, eu não sei se daí, se alguém mais tem pergunta, escreva agora ou cale-se para sempre. Porque se vierem mais perguntas, talvez eu não dê conta de responder. Mas, então, eu vou até ficar aqui com as perguntas abertas e vou começando aqui, né? O Sebastian fez a pergunta aí, como justificar, né? Como é que a gente pode, sabendo da realidade de miserabilidade de tanta gente, né? Como é que a gente pode pensar em gastar o nosso dinheiro de consumo com luxo, ainda que seja com uma viagem cultural, né? Então, aí eu posso contar um pouquinho da minha história pessoal. Assim, durante muito tempo, eu fiquei com essa pergunta também, né? Inclusive, com uma imagem de que eu não merecia ter o que tinha se tanta gente ainda sofria. E aí, estudando essa história toda do dinheiro junto com a antroposofia, eu acho que essa é a grande sacada, porque quando a gente vai falar de economia no mundo afora, né, a gente vai estar sempre olhando por uma ideia de economia ou a ideia marxista ou a ideia do Adam Smith, né? E o Adam Smith, ele leva a gente para uma economia que é uma economia, o capitalismo, o que a gente vai olhar como capitalismo selvagem, né? Como um capitalismo que aí, onde a gente vai olhar então lá o que o Steiner falou, né? Da liberdade estar ligada ao espiritual e a gente ter a liberdade na nossa cultura. O capitalismo, ele coloca essa liberdade
atuando na economia. E o Adam Smith trouxe essa imagem de que a gente só é livre quando a gente pode comprar aquilo que a gente quer, né? E isso é uma grande mentira, a gente já percebeu que isso não funciona, que não está sendo saudável para o mundo funcionar dessa maneira. Por outro lado, quando a gente olha a igualdade na economia, que seria então a ideia do Marx, né? Então todo mundo ganha igual, isso também não funcionou, né? A gente pode olhar aí a imagem que a gente tem de sociedade que aplicou a igualdade na economia foi o comunismo, e historicamente a gente percebe que isso também não funcionou. Tá? Eu nem vou a gente olhar, tentar colocar na balança também o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim. Eu acho que tudo a gente precisa olhar os dois polos e olhar que o que é que esse polo tem de bom, o que é que tem de ruim, o que é que esse polo tem de bom, o que é que esse polo tem de ruim, né? E aí eu ficava com uma ideia de que eu não merecia ter o que eu tinha, porque se assim, tanta gente sofrendo, né? Por que que eu tinha e outras pessoas não tinham? Aí o João, na palestra dele, trouxe uma imagem que é muito linda. Ele fala assim: como seres espirituais, a gente nasce com um histórico de condições kármicas. Então, ele fala assim, que como indivíduo espiritual, alguns já nascem com condições intelectuais e outros com condições que ainda precisam ser desenvolvidas. Mas existe algo que nós precisamos aprender a desenvolver, e aí isso a gente não nasce com isso, nós precisamos ser educados para isso, que é o ama ao próximo. Ama ao próximo como a ti próprio. Ama até o teu inimigo. E ele fala que amor e bondade é algo que nós precisamos aprender a desenvolver. Nós precisamos praticar. Bom, aqui eu quase preciso fazer um silêncio, né? E como é que a gente coloca em prática esse amor pelo outro? Como é que a gente coloca em prática a bondade, se não em liberdade? E aí, dentro da pedagogia Waldorf, né, dentro da antroposofia, o Steiner ele explica que, e hoje a ciência, a neurociência comprova isso, né, que a criança aprende por imitação. Que então, eu enquanto pai, eu enquanto educador, preciso praticar atos de bondade e atos de amor para que as crianças possam aprender imitando. E lá na frente, em liberdade, através dessa educação que elas tiveram, poderem praticar através de si próprias a bondade e o amor pelo próximo. Então, quando a gente olha o dinheiro de doação, e sim, alguém perguntou se estava relacionado ao espiritual, sim, o dinheiro de doação ele está relacionado ao espiritual. O dinheiro de doação, ele não deve ser uma coisa imposta. Ele não vai ser imposto pela igualdade. Então, todos precisam doar e todos vão receber igual. Ele precisa vir de um ato consciente.
E isso eleva o ser humano a um desenvolvimento, né? Vamos olhar lá a frase que a gente falou logo no começo, né? Que só o ser humano pode lapidar-se. Então eu passei um período que eu nem sequer queria contratar uma pessoa, porque naquele momento, e ainda é assim hoje, infelizmente, eu só tinha condições de pagar um salário mínimo, de contratar uma pessoa que me ajudasse nas atividades de casa, né? Que pudesse aliviar as tarefas da casa para que eu pudesse exercer o meu papel como artista plástica. E durante muito tempo eu não queria contratar porque eu achava indigno, um salário mínimo, ele é indigno, ele não paga aquilo que, ele não paga o básico que a pessoa precisa para ter essa dignidade que eu falei, né, de ter uma boa comida, de ter uma boa moradia, de ter a possibilidade de também possibilitar para os seus filhos uma viagem cultural. Então, eu vou falar muito da minha situação, né? Espero que seja ouvido também sem julgamentos. Cada um acho que pode fazer esse exercício de como pode colaborar. Mas durante a entrevista, uma pessoa que eu tive a oportunidade de ter ao meu lado, ela tinha feito pedagogia. E eu falei assim, como é que você vai trabalhar na casa de uma pessoa como doméstica, né? Se você tem um curso de pedagogia. Aliás, ela não tinha o curso de pedagogia da faculdade ainda, ela tinha o curso, seria o magistério, né, antigamente. E ela falou, eu estou passando fome, minha família está passando fome, eu preciso trabalhar para ajudar a minha família. Aquilo eu falei assim, puxa, então assim, por mais indigno que seja um salário mínimo, ainda assim era uma maneira, era uma troca, uma troca, né? De eu ter uma pessoa me ajudando e eu poder oferecer, ainda que fosse um salário mínimo. Então eu comecei a olhar tudo aquilo que eu poderia diminuir para garantir outras coisas que eu não podia garantir com o dinheiro. Então, não exigi que trabalhasse no final de semana, sempre fui cuidadosa e rigorosa com os horários, de não exceder o horário daquela pessoa, de permitir que se o trabalho já tinha sido cumprido, que ela podia ir embora, que ela não precisava ficar até o horário que era, né, das 8 horas de trabalho. Então, eu fui encontrando outras maneiras para poder possibilitar isso para ela. Claro que a gente pode sempre se perguntar, eu fiz o máximo? Eu fiz o máximo que eu podia? Né? E aí uma frase que eu vivi muito tempo com ela, que está num dos livros do Steiner, né? Ele fala assim, dá o que tem e o que pode. E eu fiquei durante muito tempo mastigando isso, dá o que tem e o que pode, o que é que eu tenho e o que é que eu posso, né? E isso tem que vir com o desenvolvimento dessa liberdade para a doação. Então, nesse impulso de estudo, né, sobre o dinheiro, quando eu fiz o coaching financeiro, acabou que me caíram 2 livros na mão. Um foi um livro que se chama Os Segredos das Mentes Milionárias, e esse eu lia meio que escondido, porque a impressão que eu tinha é que ia me falar sobre esse capitalismo liberal, né, esse capitalismo selvagem, como ser rica, e não era a minha intenção, eu queria entender como ter abundância, né, dentro desse mundo que a gente vive. E aí ele traz justamente essa imagem que o João trouxe, né, de que quando eu tenho uma condição intelectual, na verdade, a gente deveria
se colocar no dever de colaborar com a sociedade. Então, eu tenho o dever de desenvolver condições econômicas para que eu possa ter o suficiente para doar. Isso foi, para mim, assim, quase que um tapa na cara. Né? Então, assim, bem essa pergunta, né? Como é que eu posso querer planejar uma viagem, ter um carro bom, se tanta gente está passando fome? Então, se você tem condições intelectuais, você deve colocar isso a serviço da comunidade. Claro, e aí a gente vai olhar de novo, eu coloco como uma imagem bem, né, falo como uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, né, o que é que dignifica cada pessoa e o que cada pessoa realmente traz dessa vivência espiritual kármica que tem para contribuir com o desenvolvimento de todos nós, enquanto sociedade no mundo, né? Então, cada um tem uma habilidade, cada um tem algo de si para oferecer para o mundo. Uns vão oferecer em forma de cuidado. Elas, por natureza, são pessoas que cuidam. E a elas, talvez, nem queiram receber, né? Mas elas vão trazer como exemplo, né, para o mundo essa cultura da bondade e do amor. Então, é o que ela tem. E a gente nunca vai poder medir o que é melhor e o que é menos, não quero dizer pior, né? Mas o que é mais, o que é menos dentro dessas habilidades que cada um traz para o mundo, né? Certa vez eu conversando com uma pessoa e ela contando que ofereceu de tudo para uma pessoa que trabalhava para ela poder estudar, fazer um curso. Ela falou que pagava o curso. Você aprende uma habilidade nova, você vai poder sair daqui, ter um salário melhor, você vai poder trabalhar numa empresa. E essa pessoa olhou para ela e falou assim, mas eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Então, é um pouco de como é que a gente cuida para não jogar no colo da pessoa aquilo que talvez ela não tenha condições de dar conta, né? Então, tem uma imagem que é a imagem da prateleira de doação. E da mesma forma, a gente deveria ter uma prateleira onde a gente pudesse colocar aquilo que a gente necessita. Então, eu tenho algo que eu posso doar, eu coloco nessa prateleira, e aí vem o papel um pouco dos bancos, né? Que vão olhar, não daí na doação, mas no investimento, né? Quem é que está precisando e quem tem para oferecer. E da mesma forma como doação, eu olho, isso aqui eu tenho para doar, mas imagina só, se eu tenho na minha casa um saco de tecido sintético. Na escola Waldorf eles usam muitos tecidos. E eu vou lá com a minha maior boa vontade e dou um saco de quase 1,5 metro de altura, cheio de tecido sintético. A escola Waldorf vai ter o que fazer com esse tecido? Talvez ela até arrume algum lugar onde as crianças não peguem, mas isso combina com a escola Waldorf? É o que a escola Waldorf necessita? Será que eu não estou apenas me livrando disso que estava como excesso na minha casa e jogando o trabalho para outra pessoa se livrar? Né? Enfim, essas reflexões poderiam ir ainda muito adiante, né? Ô, Vivian, Oi. tudo isso que você está trazendo, tem uma pergunta que eu acho que fica dentro do cenário de outras duas aqui.
Me que ajuda. é essa relação do dinheiro de consumo, né, com relação às crenças de escassez. Então, como a antroposofia enxerga essa relação de abundância e escassez? Então, vou chegar no segundo livro que me chegou fazendo coaching financeiro, que se chama A Ciência para Ficar Rico. Se eu não me engano é isso, acho que é isso mesmo, A Ciência para Ficar Rico. Outro livro que só pelo título eu fiquei, né? E aí foi muito interessante que é um livro que ele é bem diferente, ele começa com... São capítulos pequenos e ele recomenda que a gente leia um capítulo por vez, um capítulo é 1,5 páginas normalmente, e que a gente deveria ler como uma meditação. E nesse livro eu encontrei algumas coisas que iam de muito encontro com o que eu li já na antroposofia, né? Então, uma das coisas que ele fala que a natureza, embora hoje a gente traga muito a imagem de finitude, né, da natureza, de que a gente está tratando de um jeito que realmente, se a gente não cuidar, muita coisa pode acabar, mas ele traz a imagem de que, com o nosso pensar, nós criamos condições da natureza nos trazer aquilo que nós precisamos. E dentro do livro Conhecimento dos Mundos Superiores, o Steiner tem um trecho que ele fala que a natureza hoje espera, eu vou falar com as minhas palavras, tá? A natureza hoje espera uma ação do homem, ele espera uma atitude do homem em relação àquilo que a natureza precisa desenvolver. Vou entrar aqui escutem com bastante cuidado, mas tem uma relação, assim, quando a gente fala da natureza, de tudo que envolve a natureza, hoje a natureza espera não só uma atitude positiva em relação ao homem, mas ela espera que o homem diga o que é necessário. Escutem, durmam com isso, mas ele traz essa imagem de é necessário que o homem enxergue a abundância e diga o que é necessário para que a natureza haja em abundância. Claro que tem os dois lados, né? Tem o lado da postura do ser humano em relação a essa natureza. E aí o João trouxe para completar essa imagem, ele traz uma imagem bem linda que a gente precisa sempre estar com ela, que tudo o que nos rodeia existe por trás do mundo espiritual. E que a luz do sol é uma luz de seres espirituais que se doam para que tudo o que existe na vida, tudo que existe no mundo possa viver. E que a gente precisa ter uma atitude de gratidão em relação a isso. Uma gratidão a esse mundo espiritual, gratidão às ações desses seres que permeiam toda a natureza, né? Então, eu acho que é essa a imagem de abundância que a antroposofia traz. A escassez seria toda o que nós já estamos fazendo, né? O não ouvir o outro como nosso semelhante, o não reconhecer e o não ser grato por tudo o que a natureza nos traz, por todos esses seres que envolvem essa natureza, né? Eu acho que reconhecer esse mundo espiritual, a gente sair um pouquinho dessa postura materialista e se envolver cada vez mais com aquilo que está por trás das coisas como espiritual. Eu acho que a gente sairia dessa condição de escassez e estaria indo em direção a uma relação de abundância, não só com a natureza, mas também com a sociedade, né?
Ô, Vivian, chegou aí. Dá para tu entrar mais um pouco nesse assunto dos bancos éticos, de como eles Isso. funcionam, com a ideia, porque tem várias perguntas nesse sentido. Então, eu já vou dizer que essa do petróleo, talvez eu não saiba. Não era bem uma pergunta, né? Eu acho que ele está trazendo, bom, enfim. Mas os bancos éticos, o que acontece é o seguinte. A gente tem uma ideia de banco hoje, né, principalmente no Brasil, que são pouquíssimos bancos, a gente tem poucos bancos no mercado. Existe por trás desse banco um dono, e esse dono tem a intenção também de fazer a sua empresa crescer e ter lucro com isso. Um banco ético, ele já começa sendo completamente diferente. Ele funciona assim como as escolas Waldorf, que são associações sem fins lucrativos. Então, quem entra nesse banco entra para trabalhar como funcionário, assim como um professor que entra na escola. Ele entra para fazer todo um trabalho de avaliação das empresas que precisam de empréstimo, para que seja um empréstimo para empresas que têm essa intenção consciente com a sociedade, com a natureza, né? E que tenha condições de dar o retorno para quem está deixando o dinheiro aplicado no banco. Então, eu gosto de trazer uma imagem, assim, quando a gente pensa nessa imagem do social, antigamente era muito comum a gente, quando está fazendo, assim, a gente está no meio de um bolo, a gente viu que tinha açúcar, mas quando a gente mede, falta uma xícara de açúcar. A receita tinha 2 xícaras e falta 1 xícara de açúcar. E era muito comum a gente bater na porta do vizinho e pedir emprestado 1 xícara de açúcar. Ah, me empresta 1 xícara de açúcar, daqui a pouco eu vou ali comprar. E quando a gente, então, ia devolver a xícara de açúcar, a gente devolvia a xícara de açúcar mais um pedaço do bolo, né? Isso era muito comum. Então, eu gosto de ter essa imagem de que quando a gente empresta o dinheiro, esse retorno que a gente tem, que a gente pode chamar de... lucro eu acho que não é a palavra certa, tá? Mas essa porcentagem que a gente vai ter a mais seria esse bolo que vem com o empréstimo do açúcar, né? E aí esse banco ele vai cuidar para que esse empréstimo ele possa ser devolvido integralmente e que possa também trazer esse bolo junto, mas a grande diferença é que a gente entra junto como corresponsáveis. Então, a gente entrega esse dinheiro para a aplicação, mas a gente entrega em confiança e como corresponsáveis. Então, se por um acaso, por mais que esse banco olhe lá a empresa, é uma empresa, olha, você tem condições, olha, aqui está faltando algo que talvez não dê muito certo na sua empresa. Então, ele vai encontrar alguém. Muitas vezes eles fazem isso de encontrar na própria comunidade do banco uma outra empresa que tem o mesmo perfil daquela empresa e que resolveu este problema que ele enxerga, que o banco enxerga como uma possibilidade de problema lá no futuro, de inclusive dele não conseguir devolver o dinheiro emprestado. Mas a gente sabe que muita coisa pode acontecer, né? Que por mais que a gente tente garantir tudo isso, algo pode acontecer, como, por exemplo, agora, né? De repente, muitas empresas pararam suas produções e que, de repente, elas não têm condições de devolver esse dinheiro como era o acordo. Mas nós, como correntistas do banco, sabemos deste risco e estamos
participando junto. Então, é como se a gente não só emprestasse esse dinheiro, mas como se a gente também tivesse emprestando porque a gente acredita naquela proposta, né? E a gente quer ver aquela proposta acontecer no mundo. Bom é a gente criar as condições, né, como é que chama? Da abundância, para que a gente possa não apenas emprestar, mas que realmente a gente possa doar, né? Que a gente possa doar, por exemplo, essa pessoa que trabalha na minha casa, ela tem vontade de cozinhar para fora, e que com certeza isso vai render muito mais do que ela trabalhar na casa de uma pessoa. Então, assim, se eu puder ter essa abundância de emprestar, ou até mesmo de doar para ela como uma gratidão desse tempo que ela trabalhou comigo, entregar e dizer, olha, para você começar o seu negócio, né? Acho que aí. Me orienta mais pergunta, não sei se ficou claro aí o banco ético. Outra coisa que é interessante do banco ético é que o cargo mais alto não pode ter um salário que exceda 10 vezes mais o salário mais baixo. Ou seja, se, por exemplo, um diretor ganha, sei lá quanto que um diretor hoje ganha, uns 30 mil reais, a pessoa que serve o café não vai ganhar menos do que 3 mil reais. Só para ter uma ideia, assim. E eu estou falando de uma imagem, assim, de lembrança, tá? Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, primeiro que não tem um dono, ela é uma associação sem fins lucrativos e que os salários têm essa permite isso, né? Eles não vão avaliar pelo salário mínimo, eles vão avaliar o salário mais alto, olhando do salário mais alto, qual vai ser o salário mais baixo. E isso eu achei algo muito, muito precioso, né? Que você começa a ver as responsabilidades e a dignidade, né? Que mais? E isso tem relação com a questão da desigualdade, né? Diminuir a desigualdade. E tentando diminuir a desigualdade, né? E aí, de novo, gente, é aquela coisa de o tamanho da responsabilidade que cada um tem, né? Imagina o João, né, traz essa imagem, né? O tamanho da responsabilidade que uma pessoa que está servindo, não estou querendo desprezar trabalho, mas é em termos de responsabilidade. Uma pessoa que serve o café e uma pessoa que tem que olhar todas as empresas, garantir que ninguém vai deixar, que todo mundo vai ter condições tanto de desenvolver a sua empresa, como ter condições de trazer o dinheiro de volta, ter condições de ampliar possibilidades de outros empregos, né? Então, assim, quem que vai, intelectualmente, quem está trabalhando e colocando mais coisas, não é coisas, bom, doando de si, da sua condição intelectual para o desenvolvimento no mundo, né? E claro, a gente poderia, em vez de ser 10 vezes, a gente poderia ir diminuindo cada vez mais, né? Isso era uma preocupação dentro da comissão financeira dentro da escola, era que não tivesse um aumento de salário por cargos, como é que chama? Bom, se uma pessoa fez um curso, se a pessoa tem tal idade, mas a gente olhar pelas... de carreira, né? Isso, mas olhar pela necessidade de cada professor. E a outra coisa que, bom, isso eu batia muito na tecla, né? Era olhar, assim, não só focar nos professores, mas toda a equipe de funcionários que existe na escola, como é que a gente pode, aos poucos, melhorando as condições dessas pessoas também, né? Diminuindo, então, essa diferença, né? Criando
cada vez mais dignidade, né? Então, isso são coisas que não deve partir de uma imposição, né, do Estado. Isso é algo que deve nascer da nossa individualidade e da nossa consciência em relação à sociedade, da nossa consciência em relação ao outro ser humano, né? Tem mais alguma pergunta que eu não respondi? Só mais uma, assim, ela é meio específica, mas nesse sentido, né, de tudo que você abordou, ela traz o seguinte, em termos percentuais, você tem alguma sugestão de como se relacionar de forma equilibrada com o dinheiro entre consumo, investimento e doação? Olha, quando eu fiz o coaching financeiro, eu até recebi isso de várias formas, mas eu acho que o mais importante é que cada um faça uma avaliação pessoal das suas condições do momento, porque, claro, a gente pode pensar, né, o poupar o dinheiro também para algo no futuro, para a gente ter uma tranquilidade, né? Mas a gente ser claro, por exemplo, numa situação emergencial, será que eu posso abrir mão para ajudar um número maior de pessoas, já que é uma situação emergencial, né? Eu fiquei bem surpresa agora nessa quarentena, né? Fiquei logo muito preocupada com a quantidade de gente que poderia estar passando fome, com a quantidade de gente que poderia estar perdendo emprego, enfim, uma crise que a gente sabe que estava ruim, que tem possibilidade de piorar. E eu fiquei muito surpresa, como eu faço parte desse grupo aí do Dinheiro e Consciência, né? A gente fui recebendo cada vez mais, então, informação do que estava acontecendo. Então, alguns consultores mostrando que várias empresas que hoje têm uma preocupação socioambiental, procurando saídas para não demitir funcionários, sabendo já de antemão, pelo tipo de serviço que oferecia, que não teria renda nos próximos, né, no próximo tempo de quarentena, tudo fechado. Então, eles foram procurar alternativas com financiamentos, com empréstimos, então, que não tivesse um valor exorbitante para devolver para o banco, né? Então, em contrapartida, vários movimentos de empréstimo e doação. Então, aí entrou também a doação. Então, a possibilidade das pessoas doarem para essas empresas continuarem existindo. Então, tanto pessoa física como empresas podendo emprestar com uma taxa de juro bem baixa para quem estava precisando do empréstimo. Então, eles baixaram mais ainda a taxa de juros, com uma carência de 1 ano e com um tempo de devolução de 2 anos, né? O que isso não é comum, mas numa situação emergencial, todas as pessoas que tinham uma melhor condição começaram a se mobilizar e a ajudar as pequenas empresas, ajudar projetos sociais. Então, assim, eu vi uma grande mobilização. Falta muito? Falta. Mas eu acho que se a gente comparar algum tempo atrás, hoje tem um número muito grande de pessoas indo nessa direção dessa ética econômica, né? Nesse investimento ético e nessa consciência da necessidade de doar aquilo que tem condições de doar. Então, acho que cada um precisa fazer a avaliação conforme aquilo que tem e aquilo que pode. Tem lá, você pode procurar que tenha alguns exercícios que você pode começar se baseando por ele, né? Tem uns que falam 10%,
10% de doação, 10% de investimento, 10% de, são 4 vezes 10%, e aí 40% ou 60% que seria para gastos de aluguel, água, luz, escola. E escola, o João fala que a gente deveria enxergar não como um dinheiro de gasto, mas como um dinheiro de doação. Isso eu acho bem interessante também. Eu queria propor, não sei se tem mais muita pergunta, você que está aí chegando no nosso tempo, Airusca, mas eu queria propor um exercício para deixar de presente aí para as pessoas. Airusca? Vivian, sou eu agora. É que a gente está fazendo troca-troca aqui. Sim, acho que a gente agora precisa encerrar. Se você quiser já encaminhar isso, eu queria depois só fazer o fechamento e o verso. Mas Tá. aí você faz aí o seu encaminhamento que você quer. Então, uma coisa bem interessante para a gente ir se apropriando da nossa postura, né, enquanto indivíduos conscientes no mundo, desenvolvendo essa consciência e trazendo essa fraternidade de modo prático para a nossa vida, né, que tem que partir dessa consciência, né? O João traz um exercício. O Steiner fala muito do exercício de retrospectiva, né? A gente à noite antes de dormir olhar todo o nosso dia como é que foi, coisas que nos chamam a atenção, perguntas que a gente pode levar, puxa, por que eu pensei naquela pessoa e logo em seguida me encontrei com ela, né? Tem algo aí que eu não percebi e que então a gente pode levar isso para o sono. Quando a gente faz essa retrospectiva, a gente tem condições de levar para o sono, que à noite, quando a gente se desliga e vai para o mundo espiritual, se desliga desse mundo, desse corpo físico e vai para o mundo espiritual, a gente tem condições de levar com consciência essas perguntas. E ele fala, então, que existem alguns inimigos de todo ser humano, né, das forças adversas, que ele fala assim, em relação à verdade, a gente cria a força da mentira. Em relação ao interesse pelas pessoas, eu posso entrar no ódio pelas pessoas. E em relação aqui vai ser ao compromisso com aos problemas do mundo, porque daí isso vai sempre ser de novo, né? Ao corpo físico, à alma e ao espírito. Então, se eu me ocupei com compromisso, ele fala assim, desculpa, gente, deixa eu voltar. Eu falei em relação aos problemas do mundo, ele fala que a gente pode desenvolver o medo. Então, ele fala que a mentira, o ódio e o medo são 3 forças que nos afastam da nossa condição humana em relação ao outro humano. Então, ele fala assim, à noite, antes da gente dormir, pensando nos 3 dinheiros, então relacionando, né, o dinheiro de doação, ele fala assim, eu fui verdadeiro e coerente nas minhas atitudes, fui autêntico, eu menti, e aí junto com isso você traz a pergunta, eu tenho dinheiro para doar? A quem eu dou? Quanto eu dou? Para que eu dou? Né? Porque a quem e para que são coisas diferentes. Depois ele fala que o dinheiro, então, de investimento e o dinheiro que a gente poupa, né? A gente vai de novo perguntar, né?
quanto eu tenho para poupar ou para investir, para que eu estou poupando, para quem em que eu estou investindo, para que e por quê. E aí eu posso me perguntar, enquanto pessoa, individualidade, eu me interessei pelas pessoas, procurei trazer harmonia nas relações, ou eu me impus com o uso de poder? E aí, a pergunta lá em cima eu perguntei, eu menti? Lá em cima a gente ainda tem que perguntar, eu menti. Aí nessa a gente pergunta, eu odiei? E por último, colocando em relação ao dinheiro de consumo, né, que aí tem a ver com as necessidades de cada pessoa, porque o dinheiro de investimento é uma necessidade para que algo surja no mundo, mas o dinheiro de consumo está relacionado às necessidades individuais. Aí ele pergunta, com que eu gastei, onde eu gastei, que tipo de compras eu fiz, né? Então, e a quem eu comprei, né? Então, tudo aquilo que eu falei lá no início da palestra, lá no início da conversa. E aí ele fala que, então, a gente deve se perguntar, me ocupei com compromisso e coragem em relação aos problemas do mundo? Ou das pessoas, né, do mundo, aqui a gente vai olhar dos seres humanos, ou eu tive medo e não fiz nada, né? Eu acho que são três perguntas, né? São 2 exercícios que a gente pode colocar num só e relacionar. Então, a doação, a gente pode perguntar no fim, eu menti? Isso, quando eu minto, eu me afasto, né? Ao dinheiro de poupar ou investir, eu posso me perguntar, eu odiei? E por último, no dinheiro de consumo, eu tive medo? Isso tudo pode me colocar em relação não só comigo mesmo, mas em relação à minha individualidade no mundo, com o outro ser humano. Então, eu acho que é isso. Talvez às vezes pode ficar meio complicado, a gente vai matutando. Espero que tenha servido de provocação para que mais pessoas possam estar aí se questionando e vivendo com essas perguntas. É outra coisa que o João fala que eu achei muito bacana. Ele fala assim, amem as perguntas, convivam com elas como verdadeiras irmãs preciosas. Né? Então, assim, façam perguntas e vivam com as perguntas. Não respondam imediatamente, vão atrás, busquem e façam para você mesma a pergunta. Tem muita pergunta que a resposta surge quando a gente está no meio do banho. Né? E a gente, nossa, um ano depois, fala, nossa, agora eu acho que eu estou entendendo, acho que é isso. Né? Mas a gente vai e, para fechar, o mais importante que a antroposofia traz para mim, e que daí tem a ver com a escassez, tem a ver com a abundância, tem a ver com o amor, tem a ver com a bondade, tem a ver também com todas essas outras coisas que as forças adversas trazem das nossas relações, mas é o ter verdadeiro interesse pelo outro, lembrando, olhando para o outro através daquilo que ele tem de igual para comigo, que é o seu espiritual. Olhar as atitudes daquela pessoa como uma paleta de cores, que são as cores que ela vem para o mundo. E a gente enxergar isso como arte, como beleza. Acho que é isso. Vivian, muito obrigada. Foi muito rica a palestra. Eu queria só pegar o gancho que você falou aí, que o dinheiro das mensalidades das escolas Waldorf é um dinheiro de doação.
Isso. E aí tem uma fala na palestra de João Melé, numa das palestras, que a gente até colocou aqui no chat, tem um link das 3 palestras que ele fez durante a pandemia, que é Aprendendo a Gestionar o Dinheiro. São palestras que são em espanhol, mas ele fala bem devagar, dá para a gente compreender bem. E tem uma coisa que ele fala da Escola Waldorf que me deixou muito impactada, e aí eu trago a reflexão aqui para o grupo, que uma escola Waldorf não são salas bonitas, com brinquedos bonitos, todos feitos de material natural, orgânico, enfim. Uma escola Waldorf é um organismo social vivo que tem uma função de curar a sociedade, né? Então, ele fala que as crianças educadas nas escolas Waldorf, elas não são educadas para se adaptar ao mundo, elas são educadas para transformar o mundo, para trazer soluções para esse mundo, né? E aí a nossa reflexão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, de afastamento social, o que a minha mensalidade que eu pago para a escola, contribuindo para esse mundo melhor, né, para essa transformação do mundo? Será que eu só estou pagando realmente o serviço de educação do meu filho? Ou tem uma parcela disso que corresponde a essa doação? Eu acho que essa é uma boa reflexão para os pais da nossa escola, para os pais de qualquer escola Waldorf, que tenham esse sentido de existência, né? Dessa transformação social. Então, gente, só repetindo, o link para essas palestras também de João Melé, estão no chat. E quem não conseguiu pegar no chat, é só colocar no YouTube, Aprendendo a Gestionar o Dinheiro. Acho que é isso, né, Vivian? Alguma coisa assim. Aprender a questionar o dinheiro para mudar o mundo. Isso está em português. Ah, Mas está... Eu acho que o link dele se chama... a página dele se chama Banca, com A no final, Banca Ética. É verdade. Eu queria chamar a atenção só, o Giuseppe colocou aqui o trabalho dele, e ele falou que pode ajudar a melhorar o fluxo de caixa de fazendas, de escolas e tudo mais, com desembolso de energia elétrica. Então, deem uma olhadinha, podem anotar o número dele, que eu acho que vale a pena. Eu conheço o Giuseppe, agora que caiu a ficha quem é, e que é uma maneira da gente se relacionar com o dinheiro também, usando a energia limpa, né? E tendo abundância. Tá ótimo, então. Então, vamos encerrar. Eu vou fazer o verso para a gente encerrar. E agradecer a você, Vivian. Muito obrigada. Novamente. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço a todos que estão ouvindo, pela oportunidade de eu aprender mais. Porque quando a gente tem pessoas que estão aí para ouvir, a gente acaba aprendendo, falando e aprendendo muito mais, enquanto as perguntas que chegam, que são muito ricas. Gratidão imensa. Boa noite a todos. Prestem atenção. Vejam se tem se faz link o que eu falei com esse verso. A natureza faz do ser humano um mero ser natural. A sociedade, um ser que age segundo leis. Somente ele próprio pode fazer de si um ser livre. De suas amarras, a natureza liberta o ser humano em um certo estágio de seu desenvolvimento. A sociedade leva esse desenvolvimento até um ponto adiante. O último polimento, somente o ser humano pode dar a si mesmo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quem quiser agora desbloquear o seu áudio e falar alguma coisa, ou se despedir, fiquem à vontade. Boa noite, obrigado. Eu cheguei atrasada, mas muito obrigada pela disponibilidade. Gratidão, Vivian, foi maravilhoso. Um grande abraço. Um abraço, Maria. Obrigada, Marina. Um abraço. Bom te ver aqui. Sim, foi maravilhoso. Gratidão. Obrigada, Vivian.
as minhas alunas. Obrigada, Foi maravilhosa. Gratidão a todos mais uma vez. Ana Amélia, agora que eu estou vendo os nomezinhos. Maria, gratidão mais uma vez. Deixa um beijo grande para a Inocência. Ela me ligou antes de vir, antes de começar. Ela me perguntou, já chegou na escola Waldorf? Quem que tá? A Irusca tá aí contigo? É. Ai, que vocês são vizinhas, né? Que delícia! Muito Beijo, bom. Vivian. Beijo grande. Obrigada, Vivian. Obrigada, quem falou? Eu, Ivana, aqui. Ah, agora. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, gratidão.